Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Nazar, sou gerente operacional do Grupo Desenvolve e nós estamos começando mais um Café com Saúde. Nos episódios anteriores, nós tratamos de dois assuntos muito importantes, que foi as políticas públicas, para o atendimento dos usuários de álcool e outras drogas, e também os desafios para o atendimento das pessoas com espectro autista. No programa de hoje, nós vamos tratar de outro assunto muito importante também, que é a questão da mudança da vacinação, em dose única do HPV. E para isso, para poder discorrer sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa muito importante na área, Menezes, para fazer um bate-papo aqui com a gente sobre o assunto hoje. Doutora Flávia, tudo bem com você? Tudo bom, Luciana? Graças a Deus. Um bom dia para todo mundo. De antemão, queremos agradecer a sua disponibilidade, de nos atender para falar de um assunto tão importante como esse. Te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço o convite. Que bom. Doutora, nós sabemos como é importante a gente falar desse assunto, sobre o HPV, Hoje, o HPV, ele é das principais causas de câncer, nas mulheres que a gente acompanha, e que poderia estar sendo diminuir, esses números de pessoas acometidas pela doença com uma ação tão simples que é a vacinação, E a gente sabe que o Ministério da Saúde, há pouco tempo agora, mudou, essa vacinação, que antes era realizada em 2 doses, E a gente sabe que tinha muitas pessoas que acabavam fazendo a primeira dose e não completavam o ciclo vacinal, acabando ocasionando que não adiantava, não tinha um término aí dessa vacinação. E eu queria saber de você, com toda essa sua prática aí no dia a dia, o que você achou, o que isso vai contribuir para melhorar essa vacinação no nosso país com essa dose única? Olha, eu acho que foi um grande avanço, na prevenção do câncer de colo de útero. A dose única vai permitir um esquema vacinal mais flexível, menos dose. Já vários estudos mostraram nos últimos 10 anos que uma dose, 2 ou 3 doses tem a mesma proteção praticamente em relação ao câncer de colo de útero. Eu acho muito importante, vamos ter uma cobertura vacinal muito maior, vamos ter doses de vacinas, podemos disponibilizar doses de vacinas para grupos prioritários, que já estavam incluídos, mas se aumentou um pouquinho. E se falar principalmente de HPV, eu acho que mais importante do que a vacina, se botou em tema, o HPV, que é muito pouco falado. Quando se fala em HPV, se pensa em câncer, se pensa em morte, mas é um câncer que é 100% prevenido, seja pela vacinação, seja pelo exame de Papa Nicolau ou pelo teste de HPV, que vai ser implementado daqui a alguns meses pelo SUS também, que vai ser um outro avanço na prevenção do câncer de colo de útero. E aí, vamos aproveitar e vamos começar, aproveitar essa sua disponibilidade, vamos começar do início, Doutora, o que é o HPV? O HPV é um vírus, sexualmente transmissível na maioria das vezes, mas que pode ser adquirido de forma não sexual também. Há vários estudos mostrando que ele pode ser transmitido de forma não sexual, apesar da via dessa transmissão não sexual não ter chegado a um consenso, A gente não sabe exatamente qual a via das transmissões não sexuais, mas é um vírus de transmissão preferencialmente sexual e que afeta muitas mulheres. Ele é extremamente transmissível. Quando a gente fala em HPV, a gente pensa muito em doença sexualmente transmissível, em traição, por uma doença sexualmente transmissível, mas o HPV não indica traição. Eu sempre falo isso. O HPV ele pode ser adquirido numa primeira relação sexual e se manifestar décadas depois, tá? 1, 2 décadas, às vezes até 3 décadas depois. Então, a gente não pode ter esse estigma que a gente tem com o HPV.
A cada 10 pessoas no mundo, 8 têm HPV, entraram em contato com HPV em algum momento das suas vidas. E é um vírus que até hoje a gente tem um grande tabu e um grande estigma. Apesar de a cada 10 mulheres no mundo, 8 terem HPV, a cada 10 homens no mundo, 8 terem HPV, ou talvez um pouco até mais, né? Alguns estudos mostram uma prevalência até maior. Enfim, é um vírus que não poderia ter tanto tabu para se falar. Com certeza. E, doutora, uma das dificuldades é os sintomas. Como são os sintomas de quem está infectado pelo HPV? Pois é, isso, na verdade, não é uma dificuldade. Na verdade, o HPV, eu digo que o HPV é um vírus preguiçoso e que leva anos para causar um sintoma. Tá? Se a gente não soubesse que seria ele o causador do câncer de colo de útero, a gente só faria o diagnóstico quando houvesse o câncer de colo de útero instalado, ou seja, quando houvesse corrimento de ordem fértil, quando houvesse sangramento das relações sexuais, quando houvesse sangramento irregular, quando começasse a existir dores, e aí a gente faria um diagnóstico muito mais tardio. Hoje, a gente sabendo que existe o HPV e que ele pode causar lesões, né? Que sem qualquer sintoma podem evoluir para um câncer de colo de útero e essas lesões, né, que a gente não escuta falar nas redes sociais, infelizmente, que é o NIC1, NIC2, NIC3, né, que a gente praticamente só depois que você tem contato com o HPV que você começa a escutar falar de NIC1, NIC2 e NIC3. Essas lesões são extremamente... Não tem sintoma nenhum, não causam coceira, não causam corrimento, não causam nada. Elas somente são detectadas pelo exame de Papa Nicolau e atualmente pelos testes de HPV. E elas são assintomáticas? São, porque elas podem ser curadas. E você falou uma coisa muito importante aí agora mesmo, que esse exame do HPV, que hoje não é disponibilizado pelo SUS, né? Tem aí uma conversa de ser disponibilizado pelo SUS. Não, tá certo, não é uma conversa, não. Pelo que eu vi, já tem uma estratégia para ser disponibilizada pelo SUS, sim. Nossa, isso seria ótimo, né, doutora? Mais uma forma aí da gente prevenir, né? Sim, com certeza absoluta. Eu que faço praticamente só colposcopia no meu consultório. Eu só faço colposcopia há mais de 10 anos, eu não faço outra coisa senão colposcopia. Eu sou ginecologista de formação, né, obstetra de formação, mas há mais de 10 anos, no meu consultório particular, eu só faço colposcopia, ou seja, eu só trato de mulheres infectadas por HPV praticamente. Muito importante, muito bom. Doutora, antes dessa dose única anunciada pelo Ministério, como se dava o processo de vacinação? De 9 aos 14 anos, 2 doses. Tá? Isso aí era as pessoas que tinham... quem é que tinha acesso gratuito à vacinação pelo SUS? Meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade, mas também um grupo prioritário que eram as pessoas vítimas de violência sexual tinham direito gratuito, e muitos não sabiam, pacientes transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, pacientes com HIV e AIDS em qualquer idade também tinham acesso gratuito à vacinação, pacientes oncológicos, né, mulheres com câncer em quimio-radioterapia têm acesso gratuitamente, a maioria das pessoas não sabem disso. Uma coisa muito importante, doutora, quando a gente fala sobre isso, porque todas as vezes que nós falamos quais são os grupos prioritários para vacinação, né? Então, por exemplo, no Covid teve isso, né? Quais eram os grupos prioritários naquele primeiro momento, depois as faixas etárias foram evoluindo, né? Com outras vacinas, como a vacina de gripe, né? Que a gente sabe que o Ministério priorizou os idosos, né? Como nas outras vacinas, no HPV também há essa priorização, né, das crianças, adolescentes, pré-adolescentes de 9 a 14 anos, né? A senhora poderia explicar para a gente por que o Ministério prioriza essa faixa etária? Porque a maior eficácia da vacina, né, a maior proteção que ela oferece contra o HPV é antes da exposição ao vírus. Então, se você não teve exposição ao vírus, você vai ter uma proteção muito, muito maior do que pessoas que já tiveram parceiros, que já tiveram vários parceiros, né, que já estão com mais idade, tem uma eficácia menor. Então, por isso que se prioriza aquelas pessoas onde a eficácia da vacina é muito maior. E a senhora acha que pode haver aí, a gente sabe que existe uma dificuldade de vacinar, né, esses meninos e essas meninas, né? Porque a gente sabe que precisa de autorização, né, do pai ou do responsável, porque eles ainda não são maiores. O pai e a mãe não sabem o que é
HPV, imagina uma criança de 9 a 14 anos, né? É isso aí. A senhora acha que pode haver um estigma? Porque quando a gente fala de HPV, como a gente conversou no começo, a gente liga isso à relação sexual, né? A senhora acha que pode haver um estigma com relação a isso, dos pais? Eu sempre brinco, né, que se a gente se o nome da vacina, infelizmente não pode se dar esse nome, né, mas assim, se o nome da vacina não fosse vacina contra HPV, mas fosse a vacina contra vários tipos de cânceres, eu tenho certeza que a cobertura vacinal teria sido muito maior. Né? Assim como o teste para HPV, né? Se esse teste para HPV assusta tanto, né? E vai assustar muita gente que não tem conhecimento sobre HPV, eu não tenho dúvida disso. Não se chamasse teste, mas sim um marcador do câncer de colo de útero, seria uma coisa muito mais fácil para a sociedade entender. Doutora, ainda pensando em grupos prioritários, aquelas pessoas, a Tamires Rodrigues perguntou para a gente o seguinte: as pessoas que já tiveram HPV, eles têm direito à vacinação? Pelo SUS, não. Tá? Pelo SUS, eles não têm, mas tem indicação de se vacinar, sim. Tá? Teórica, pelas sociedades, até os 26 anos, todo adolescente, seja do sexo feminino, seja do sexo masculino, deveriam se vacinar contra HPV. Depois desses 26 anos, tem casos que, sim, vão se beneficiar, sim, da vacina. Pacientes que já tiveram lesão de alto grau por HPV, né? Algumas pacientes com troca de parceiros iriam se beneficiar, sim. Pacientes que já entraram em contato com HPV podem se vacinar, podem se beneficiar, sim, do uso da vacina. Tá? E por bula, toda mulher e todo homem até os 45 anos de idade pode se vacinar contra HPV. Que bom. Aonde as pessoas podem se vacinar? É aquilo que a gente já comentou, né? Dos 9 aos 14 anos e aqueles grupos prioritários que a senhora já citou, podem se vacinar pelo SUS. Sim. E aquelas pessoas que não estão dentro dos grupos prioritários, elas também podem acessar a vacina, não é mesmo? Sim, pela rede particular, sim. E lembrando que na rede particular não existe ainda a indicação da dose única. Tá? Eles ainda continuam com a dose de acordo com a idade, dos 9 aos 14, 2 doses, a partir dos 14 anos, 3 doses. Entendi. Doutora, e qual a senhora acha que é o papel dos municípios com relação à questão vacinal? O que a senhora acha que os municípios poderiam estar implementando? A informação sobre HPV, né? Eu abri o meu perfil do HPV Sem Medo há muitos anos atrás, pensando justamente na falta de informação. Como eu sempre trabalhei com HPV, o que eu mais vejo no consultório são mulheres chegando sofrendo, chorando, e saindo do consultório rindo, né? Pela falta de informação do HPV, elas entram chorando, né? E pela informação do HPV, elas saem rindo no meu consultório. Então, a falta de informação, não só do público leigo, tá? Mas dos profissionais de saúde, é muito grande quando se fala de HPV. Doutora, tem mais uma perguntinha chegando aqui. Quem já teve HPV e tomou a vacina, ainda tem chance de ter o câncer? Sim, porque a vacina não pega todos os tipos de vírus, né? Então, assim, se a gente soubesse que não ia mais ter possibilidade de ter o câncer, não teria por que a gente fazer o exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau, o que é? O preventivo, né? Quando a gente fala de preventivo, a gente pensa em corrimento, a gente pensa em alguma coisa que a mulher está sentindo e que vai fazer o seu exame ginecológico, o seu Papa Nicolau. Mas, na verdade, não. Preventivo é prevenção do câncer de colo de útero e quem causa 99% do câncer de colo de útero é o HPV. Então, se a vacina fosse 100%, as mulheres não precisariam mais fazer esse exame. Quem sabe um dia vai chegar esse dia, né? Mas, por enquanto, a gente ainda precisa, porque a vacina não é 100%. Nós que trabalhamos muito com as gestões, né, gestões municipais de saúde, aí a gente acompanha essa questão do Papa Nicolau, a gente vê que ainda é muito negligenciado, né? Ainda não existe uma cobertura de Papa Nicolau adequada, né? A gente vê, por exemplo, que os índices de cobertura de Papa Nicolau são muito baixos, né? E a gente sabe que é muito importante para a mulher que ela faça esse exame, né, anualmente, que ela possa passar pelo seu ginecologista, fazer os exames preventivos. O que a senhora pode falar sobre isso? Eu acho inadmissível, né? Assim, mulheres deixarem de colher. Eu tenho visto muito isso, mulheres de deixarem de colher os seus exames, fazerem qualquer dos seus exames preventivos
pela carga de trabalho que atualmente está se tendo, né? Eu vejo isso muito no consultório, pacientes que chegam com lesão mais grave porque abdicaram do tempo de fazer o seu exame ginecológico para trabalhar, né? Porque o trabalho não permite esse tempo, ou pela correria do dia a dia. Né? Eu acho que a gente tem que priorizar a nossa saúde. Eu acho que quando você prioriza a sua saúde, né, você mostra amor a você e às pessoas que estão em volta de você. Então, eu acho fundamental realizar, sim, o exame de Papa Nicolau, ou daqui a pouco, né, os nossos exames preventivos, que vai incluir o teste de HPV. Lu, uma coisa que eu não falei, que esse ano, né, com essas mudanças da vacina, entrou também como grupo prioritário as pessoas com papilomatose respiratória recorrente. Apesar de não ser uma doença, né, indicada em bula para tratamento, para a utilização da vacina contra o HPV, essas pessoas também com papilomatose respiratória recorrente vão ter acesso à vacinação gratuita pelo SUS. Uma coisa que eu não tinha falado de atualidade. Muito, muito bom, doutora. Doutora, tem mais uma perguntinha aqui. Tive NIC 1, tomei vacina e esse ano deu NIC 3. Olha só, primeiro que sim, o NIC 1 para o NIC 2 não evolui tão rápido, né? Ou ela realmente ainda tem o NIC 1, ou ela já tinha o NIC 3 e não foi feito o diagnóstico correto. Tá? Então, uma primeira coisa que a gente tem que pontuar é isso. De um NIC 1 para o NIC 2, de um NIC 2 por NIC 3, demora-se muito tempo. Então, não vai pular de um NIC 1 para o NIC 2. Ah, mas eu fiz coposcopia. Sim, mas essa coposcopia depende do homem e depende de uma boa visão, de uma boa experiência do profissional. Então, se esse profissional fez a biópsia numa área de NIC 1, o diagnóstico vai ser NIC 1. Sim. Tá? Importante. Outra coisa importante, que as mulheres com até 20 anos, né, vão ter acesso, sim, à vacinação dose única pelo Sistema Único de Saúde. E as mulheres já tem um monte de gente no meu perfil dizendo assim, eu fui no posto de saúde, não pude me vacinar, eu tenho 19 anos, eles falaram que a gente vai ter direito a se vacinar, mas eu não consegui a vacina. Calma, né? Realmente vai ter uma estratégia que ainda não foi divulgada, uma estratégia de resgate das pessoas que não foram vacinadas ainda para HPV até os 20 anos de idade e que seria indicado sim a dose única gratuita pelo SUS. Mas não adianta você correr para o posto de saúde hoje que você não vai conseguir tomar essa vacina. Essa vacina vai ser até os 20 anos de idade, ela vai ser colocada em prática sim, mas de uma forma estratégica. Parece que vai começar lá pelo norte, onde a mortalidade pelo câncer de colo de útero é muito grande ainda. Sim, a gente tem que sempre lembrar que o Ministério da Saúde ele sempre faz esse mapeamento, né? Então, como a gente falou, por exemplo, quando começou a vacina de gripe era só idosos. Hoje já tem outros grupos aí que a gente leva em consideração. Também as questões demográficas, além das questões demográficas, as questões culturais e de estados, né? Então, sempre olha para aquele público que está ali no momento em desvantagem, a gente fala, né? Então, acho que é muito importante. A Tamires está perguntando se a vacina particular só encontra em clínicas profissionais e não em farmácia. Não em farmácia, só em clínicas mesmo de vacina, né? Algumas farmácias, em alguns estados, tiveram a liberação, sim, para ter a vacina, né? Tendo a geladeira, tudo. Parece que algumas farmácias têm, sim, a disponibilidade da vacina, sim. Que bom, maior acesso, né? Muito bom. Doutora, a senhora acha que as gestões municipais estão preparadas para essas mudanças da vacina? Não, a vacina sim, né? Eu acho que o nosso país é o país mais preparado para a imunização que tem, acho que no mundo, né? A gente tem esse hábito da vacinação. Então, eu acredito que sim, que o município, para a vacinação, esteja preparado. Talvez não esteja preparado para o teste do HPV. Acho que os profissionais de saúde não sei como é que vão dar eu me preocupa muito, tá? Com o teste de HPV sendo feito gratuitamente pelo SUS, porque eu não sei como essa informação vai ser dada pelo profissional de saúde, porque eu escuto muita besteira no meu consultório. Sim. Eu acho que agora nós vamos ter que pensar, né, em estratégias de prevenção mesmo, né? Para além da vacina, né? Para além da vacina, eu acho muito importante essa questão da conscientização, da informação, né? A informação ser levada, né, para essas pessoas. E também, cada dia mais, a gente trazer para a população, para as mulheres, né,
a importância do exame preventivo, a importância da coleta do Papa Nicolau, não perder isso de vista, né? A gente sabe que o Brasil ele tem trabalhado muito na questão da estratégia de saúde da família, né? Onde a equipe tem responsabilidade ali naquele núcleo que ela se encontra. Então, não deixar escapar, né? Ter essa visão de olhar para as mulheres, verificar as mulheres que ainda não fizeram a coleta. Muitas vezes a gente tem pessoas que a gente conhece que a pessoa acabou tendo câncer e quando vai ver na família, as outras mulheres da família tem às vezes mulheres já com uma idade avançada que nunca colheram um Papa Nicolau, Isso é muito né? comum. É da vergonha, é muito louco, né? Mas a vergonha impede que muitas mulheres, até atualmente talvez tenha diminuído, né? Mas as pessoas de mais idade tinham muita vergonha de ir no ginecologista. Assim. Isso é uma Sim. verdade, é uma grande verdade da nossa população. A falta de informação leva a isso. E nós precisamos fazer essa mudança, né? Doutora, aqui descobri o NIC 3 esse ano, sendo que todo ano eu fazia preventivo. Será que meus preventivos anteriores deram erro? O Papa Nicolau não é 100%, né? Ele tem uma grande margem de erro. Se ele tivesse um pouquinho menos de margem de erro, talvez a gente desse um espaço bem maior entre, não precisava fazer anual, né? E a gente podia dar até um espaço de 3 anos, que atualmente se indica pelo SUS, né? Que o Papa Nicolau seja realizado de 3 em 3 anos. Mas ele tem uma grande margem de erro, infelizmente, porque ele depende muito do homem, desde uma boa coleta. Tá? A gente às vezes bota a culpa só no laboratório, mas o ginecologista às vezes também tem uma grande parte de culpa, porque pega um material ruim para ser lido, de repente, até por um excelente patologista, um citotécnico, e é um exame que pode errar em várias etapas. Então, o motivo dela estar com o NIC3, sim, é porque não foi diagnosticado antes, infelizmente. Infelizmente, não, porque, na verdade, foi cumprido o papel da prevenção do câncer de colo de útero. Porque qual é a prevenção? É achar NIC1? Não, porque 80% das lesões somem espontaneamente. A verdadeira prevenção do Papa Nicolau e do teste do HPV é fazer diagnóstico de NIC2 e NIC3, que são lesões que têm praticamente 100% de chance de cura e evitar um câncer de colo de útero e o sofrimento de uma mulher ser submetida à quimio e radioterapia. Entendi. Doutor, aqui, ó. Doutor Papa Nicolau sem lesão intraepitelial, colposcopia sugestiva de NIC2, biópsia cervicite crônica. O que isso significa? É HPV ou NIC mesmo? Tem uma grande discordância entre exames. É aí que entra um profissional com experiência, né? Porque, assim, cada exame está dizendo uma coisa. Uhum. Então, é muito difícil de eu dizer o que é. Porque cada pessoa, nesse caso de discordância, a gente tem que avaliar onde é que foi feita essa colposcopia, onde é que foi feito esse Papa Nicolau, né? Qual foi a área que foi biopsiada essa colposcopia, onde foi realizada essa biópsia. Então, isso se trata de uma discordância entre exames e somente... nesse caso, as pacientes têm que ser avaliadas individualmente, não tem jeito. Com certeza. Doutora, queria abrir aqui para você fazer suas considerações. Se quiser colocar mais alguma coisa que acha importante. Tem tanta coisa para se falar que eu prefiro que você me bote as perguntas dela, que eu estou vendo que só está rodando pergunta aqui. Né? Por exemplo, mulheres com gestantes passam vírus do HPV do bebê? Infelizmente, podem passar sim, mas a boa notícia é que a maioria, tá? A grande maioria dos recém-nascidos eliminam na primeira semana, nas primeiras 24 horas, já se tornam negativas para o HPV. Né? Se isso fosse um grande problema, né, de uma gestante passar o vírus do HPV para o seu bebê, a gente teria um grande problema de diminuição até da população mundial, porque a cada 10 mulheres do mundo, 8 entrarem em contato e têm HPV, né? Com certeza. Lesão intraepitelial escamosa de alto grau, HSIL, NIC3 já é câncer? Pois é, tem pessoas que falam que é câncer. Eu acho que o carcinoma, né, é uma palavra que assusta muito, e o NIC3 é a mesma coisa que carcinoma in situ. Então, muitos médicos ainda chamam de câncer. Mas uma lesão que a gente, um pequeno procedimento apenas da retirada da lesão, que é uma coisa extremamente segura e eficaz, a gente consegue tratar e a gente consegue às vezes fazer no ambulatório, né? A gente retira essa lesão e a paciente vai embora
ali do consultório. Trabalhei muito no Hospital da Posse, aqui na Baixada do Rio, e tirava muito dessas lesões que evitavam o câncer de colo de útero. Então, para mim, NIC, e para mim, para a sociedade, né, NIC3 é considerado uma lesão precursora do câncer de colo de útero e é uma lesão que é o que a gente quer achar para prevenir o câncer. Ótimo. Doutora, eu gostaria de te agradecer, né, mais uma vez, pela sua presença. Foi super esclarecedor para a gente, para quem está acompanhando, né? Eu acho que é um assunto muito importante, que a gente precisa abordar. A gente precisa cada dia mais se aproximar das mulheres, né, e falar dessa importância. Que essa correria, a gente sabe que hoje as mulheres trabalham fora, têm a casa e acabam se descuidando, né? E aí, quando elas vão ver, às vezes já a coisa já não dá mais tempo, né, de correr atrás, né? Então, a gente lembrar as pessoas da importância da saúde, esse movimento nosso essa semana para comemorar o Dia Mundial da Saúde, e a gente precisa deixar muito claro para as pessoas que sem saúde nada é possível, né? Sem saúde a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ter lazer, a gente não consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Então, a gente precisa desse tempo, né, desse espaço para que a gente realmente cuide, né, se cuide, né, as mulheres se cuidem, porque o HPV, os cânceres são uma das maiores causas de morte das mulheres, né, e que poderiam ser prevenidos, Exato. né? Só tem a terceira, o terceiro câncer, é o terceiro câncer feminino que mais mata no mundo, simplesmente pela falta de um bom exame de Papa Nicolau, por a falta de exame ginecológico, né, e da vacinação. E eu, só para fechar, eu digo que o maior problema do HPV é o câncer? Sim, mas acho que além do câncer, a gente tem a falta de informação, gerando um grande medo, e não é assim, não é todo mundo que vai ter HPV, que vai ter câncer. Né? A gente, quando fala de HPV, a gente só encontra câncer de colo de útero, e a gente só encontra na internet sobre vacinação e câncer, e as pacientes se assustam muito, as mulheres se assustam muito. Então, a grande maioria das mulheres com HPV, a grande maioria que descobriu lesões precursoras, né, do HPV nos seus papanicolares, não deveriam ficar tão assustadas, deveriam ser mais informadas, porque a falta de informação faz elas sofrerem tanto quanto, às vezes, uma paciente com câncer em estado inicial, né, elas sofrem muito. Então, a falta de informação também leva a um grande sofrimento. E eu gostaria muito, se você me perguntar qual é o maior desejo em relação ao HPV, né? A gente já tem a vacina, a gente já tem os exames preventivos. O meu maior desejo agora é que a população seja informada sobre esse vírus. Com certeza. É por isso que a gente resolveu fazer essa live e escolher esse como um dos assuntos, né, que a gente ia tratar essa semana. Porque a gente sabe da importância e também sabe da importância de levar essa informação, né? Que a gente precisa ser um canal, como nós somos uma empresa que busca levar qualidade de saúde para a população, a gente não pode deixar de falar sobre esse tema, né? Doutora, mais uma perguntinha aqui. Cauterização é algo simples? Estou com medo. NIC1 recorrente. Pois é. Eu não trabalho com cauterização. Quando você fala em cauterização, você fala em queimar. Claro, tem muitos lugares, né, que a gente não tem outro tipo de tratamento senão a cauterização. Mas atualmente é um NIC1 persistente. O que é um NIC1 persistente? É um NIC que persiste por 2 anos, tá? Tem gente que acha que fez agora, daqui a 6 meses ainda está com o NIC1 e isso seria um NIC1 persistente. O NIC1 persistente é aquele que não desaparece espontaneamente em 2 anos. A partir do momento que ele não desaparece em 2 anos, a grande possibilidade dele evoluir para o NIC2 é muito grande. E a indicação, né, ideal seria a conização por cápsula, ou seja, a retirada da lesão para tratamento dessas pacientes, e não a cauterização, porque quando você cauteriza, você fica sem um tecido para estudar depois, para saber se realmente era o seu NIC1, se você realmente tirou a lesão por completo. Entendi. Doutora, excelente esse momento que a gente teve aqui com você. Quero te agradecer demais, né? Porque além de ser uma pessoa que busca, né, tirar esse medo das mulheres, igual você falou, lá na sua página, né? Você fez o HPV Sem Medo, né?
Isso é muito importante. A gente percebe o seu acolhimento com as pessoas, esse desejo mesmo de levar qualidade de vida para as pessoas. Eu te agradeço Muito, imensamente por esse bate-papo que a gente teve aqui. Quero colocar o nosso grupo sempre à sua muito disposição, obrigada. né? E também agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo já pôde tirar o medo de algumas pessoas, pôde fazer algumas pessoas refletir sobre a importância, né, do preventivo, a importância das pessoas realmente buscarem, né, as informações corretas, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas que ficam até com depressão por não ter acesso à informação correta, Não, né? eu Como você falou, vejo, vai no seu consultório e aí sai feliz porque você proporcionou para elas essa informação da forma correta, que tira esse medo e faz com que elas tenham vontade aí de se cuidar, né? com certeza. Com certeza, Luciana. Eu que agradeço estar aqui, porque é a luta, né, uma missão para mim, é a minha luta diária, é a falta de informação sobre HPV, que um dia isso não seja mais realidade. Com certeza. Nós vamos torcer por isso, né? Nós vamos torcer para que a gente possa aí, daqui a um tempo, estar se falando de novo e algumas coisas já terem mudado, né, no nosso país e para as nossas mulheres, né? Seria muito bom. Doutora, um bom dia. Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa live. E amanhã a gente tem um assunto muito importante também, que é o engasgo, né? Amanhã nós vamos tratar sobre o engasgo, que é muito recorrente, né, no nosso país, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, até amanhã, pessoal. Muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente hoje. Tchau, até a próxima.